Fala pessoal, vamos falar aqui agora um pouquinho do princípio da aderência, né? Então, para nós começarmos a discutir a questão do movimento do fluido, é interessante que a gente entenda este princípio, tá? Qual é esse princípio da aderência, né? Diferente dos corpos sólidos, né? O corpo sólido, quando a gente aplica uma força sobre ele, né? Ou está empurrando, ele vai deslizando ou escorregando sobre a superfície, gerando aquela relação do quê? De atrito, né? Então ele vai ter uma fricção com a superfície de contato, né? Então esse é o comportamento dos sólidos, né? Agora, o fluido não acontece isso, ou seja, o fluido ele não desliza sobre a superfície, ele não escorrega sobre a superfície, ele adere à superfície de contato, tá? Então, aqui eu tenho no caso mel, tá escoando sobre uma placa de madeira, né? Uma representação de um experimento que eu fiz há muito tempo atrás, tá? No qual, quando esse fluido, né, no caso o mel de alta densidade, né, pelo menos densidade maior que da água, ele começa a escoar sobre essa placa, né, a gente percebe que as partes do fluido, do mel, elas vão entrando em contato com essa placa e elas vão aderindo, ou seja, grudando sobre ela. Então isso faz com que o fluido ele não gere um atrito ou na verdade, gere um pequeno atrito, tá, entre ele e a superfície. Então, o fluido ele vai escoando sobre ele mesmo, ou seja, essa parte vai aderindo, essa parte que está aqui no meio vai caindo, né, vai aderindo e ele vai escoando sobre si próprio. Isso apresenta então também uma menor resistência ao movimento, ou seja, um menor atrito, né, que a gente não vai ter o atrito do fluido com a superfície, a gente vai ter o atrito das próprias moléculas de fluido, tá? Ou seja, a viscosidade, tá? Agindo neste caso. Tá? Interessante ressaltar que nesse tipo de escoamento você consegue notar esse formato aqui na frente dessa gota, né, do mel, mostrando uma curva um tanto quanto parabólica, né? Isso aqui vai ser referente a uma curva chamada curva de gradiente de velocidade, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o fluido ele escoa com muito maior velocidade na parte central. Então ele não escoa como um todo ou como um bloco, né? O bloco inteiro atua da mesma forma. Tá? Ele vai ter uma maior velocidade nessa região central e nessa região em contato com a placa, a velocidade de escoamento ela é menor, tá? Devido à questão de aderência. E você consegue perceber que nessa parte também tem essa curvatura, esse formato da gota, devido exatamente a um atrito, né? Ou a aderência. Aderência do fluido com o quê? Né? Com outro fluido, né? Ele está em contato aqui com o ar, então ele vai aderendo à superfície de ar, né? Ou criando-se uma resistência com o ar que está em volta. Então a gente tem uma maior velocidade de escoamento na região central e uma menor velocidade de escoamento nas regiões mais distantes ou nas extremidades ou nas regiões de contato que esse fluido apresenta. Tá? Então ele vai tendo essa característica. Isso gera um gradiente. O que é esse gradiente? É uma diferença de velocidades ao longo do toda essa superfície ou essa parte do nosso fluido, tá? Então, maior velocidade e essa velocidade ela vai diminuindo conforme eu vou me aproximando da superfície de contato, tá? E neste caso aqui nós temos uma superfície livre, né? Então você tem a parte de cima que é em contato com o ar e a parte de baixo em contato com a madeira, que é uma superfície sólida, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão, né, relacionado aqui a um experimento, né, das duas placas que foi até mesmo mencionado na unidade 1, tá? Então, o princípio da aderência diz, né, ou nos diz que na fronteira, né, então nas regiões de contato, tá, com o corpo sólido, a velocidade relativa do fluido em relação ao sólido, né, é nula. O que é essa velocidade relativa? Se eu comparar a velocidade neste ponto do fluido, que é muito próximo a essa placa, que é um sólido,
a velocidade, a diferença dessas velocidades é zero. Então a relatividade entre elas, a relação entre elas são a mesma. Então o fluido ele aderiu a essa superfície, então ele vai ter a mesma velocidade com que essa placa, né, esse sólido se move. Então a velocidade relativa é nula. A mesma coisa acontece aqui nessa parte de baixo, que é essa placa fixa, né? Se ela é fixa, ela não está em movimento, então a velocidade dela é zero. Então o fluido que está em contato sobre essa placa vai gerar velocidade nula, né? Ou velocidade relativa nula. Então ele vai ter a mesma velocidade das placas que eles estão em contato, tá? Nessa região. Então isso vai gerar esse gradiente, né? Então aqui em cima, que a placa é móvel e se move com uma velocidade v0, né? Você tem uma maior velocidade. Conforme eu me distancio dessa placa móvel, essa velocidade ela vai diminuindo, gerando gradiente e gerando essa curvatura do nosso fluido, tá? E conforme eu vou me aproximando da placa fixa, nós vamos ter então que a velocidade se torna cada vez menor. Tá? Claro que a gente olhou lá na unidade 1 a questão da tensão de cisalhamento, viscosidade dinâmica, e a gente considerou esse diagrama sendo uma reta. Né? Para quê? Para pequenas espessuras, ou seja, por uma camada muito pequena, né? Uma camada filme de fluido, né? Bem milímetros de espessura de fluido. Quando eu trabalho com placas, espessuras maiores de fluido, você consegue observar essa relação com muita mais eficiência. Tá? Então ele vai acontecer essa relação, né? Esse tipo de divergência ou diferenças de velocidade ao longo do escoamento ou ao longo das alturas do nosso fluido ao escoar dentro de um conduto. Né? Então, em um conduto, por exemplo, você tem duas placas, digamos ali, duas paredes, tá? Fixas, né? Essa parede seria fixa, essa também. Isso geraria um formato parabólico, né? Então você teria algo muito próximo também, tá? À superfície aqui dessa gota do mel para um escoamento em um conduto forçado, né? O que é um conduto forçado? É um conduto fechado em todas as direções e todas as dimensões, que é o que a gente vai estar abordando aí na nossa disciplina ao longo dos estudos da mecânica dos fluidos. Tá? Então esse é o princípio da aderência. O fluido ele adquire a mesma velocidade daqui a placa sólida, né, ou a região de contato, né, no qual ele se encontra, certo? Pessoal, esse vídeo de princípio da aderência fica por aqui. Depois eu volto falando sobre a caracterização do escoamento. Então, até daqui a pouco.